O Irã acabou de publicar abertamente para o mundo inteiro ver o plano completo de como pretende destruir os Estados Unidos numa guerra. Mísseis, drones, ataques cibernéticos, bloqueio de petróleo, proxies atacando de todos os lados. Tudo detalhado, passo a passo, e ao mesmo tempo posicionou o míssil mais letal do seu arsenal em bases subterrâneas e mostrou isso também em vídeo. Um monstro que, segundo eles, chega em Israel em 12 minutos. E tudo isso aconteceu hoje, um dia antes das negociações começarem. E eu vim aqui mostrar para você exatamente o que está por trás de cada um desses movimentos. A agência de notícias Tasnim, e para muita gente que me perguntou o que é a Tasnim, ela não é qualquer veículo de comunicação, ela é ligada diretamente à Guarda Revolucionária, ou seja, o braço militar mais poderoso do regime iraniano. Quando a Tasnim publica alguma coisa, é porque o regime quer ver aquilo publicado no mundo inteiro. Não é um vazamento, não é especulação de analista, é mensagem oficial. E o que eles publicaram hoje? Um conceito detalhado de guerra contra os Estados Unidos. Deixa eu repetir isso aí para ficar bem claro para você. O Irã publicou um roteiro de como pretende combater a maior potência militar do planeta, abertamente para todo mundo ler. E eu volto a repetir, um dia antes das reuniões começarem. E não foi um textinho pequeno não, foi um documento que descreve cenário por cenário, fase por fase, como o Irã responderia a um ataque americano. E eu vou aqui destrinchar cada parte para você agora. Claro que isso já era um plano que todo mundo já esperava que iria acontecer, porque é a mesma forma que o Irã trabalha desde o início. Mas vamos lá ver o que é que eles divulgaram. Fase 1, a barragem de mísseis. O cenário começa assim: os Estados Unidos lançam ataques aéreos contra instalações nucleares e bases militares iranianas, e o documento faz questão de destacar que muitas dessas instalações ficam em áreas densamente povoadas. Ou seja, já começa com a narrativa de que qualquer ataque americano vai causar vítimas civis. Isso aí é propaganda de propósito, preparando para o que vem a seguir. Eles estão preparando literalmente a narrativa internacional antes mesmo de qualquer tiro ser disparado. E aí vem a resposta iraniana. Segundo o plano, imediatamente após o primeiro ataque americano, o Irã lança uma contrabarragem massiva de mísseis balísticos contra todas as bases militares americanas na região ao mesmo tempo. Todas. A gente está falando aqui de bases no Catar, no Bahrein, nos Emirados Árabes, no Kuwait, no Iraque. Todas as posições americanas no Golfo Pérsico e no Oriente Médio entram na mira. E aqui entra um conceito militar, a estratégia da saturação. Você lança uma quantidade muito grande de mísseis e tantos drones ao mesmo tempo que os sistemas de defesa do inimigo simplesmente não conseguem interceptar todos. Os americanos têm o Patriot, têm o THAAD, sistemas fantásticos, mas todo sistema de defesa tem um limite, assim como os sistemas de defesa de Israel também possuem limites. Se você lança 10 mísseis, o Patriot derruba 10. Se você lança 200, 300 ao mesmo tempo, junto com enxames de drones, a matemática muda completamente. E isso não é teoria. Lembra do ataque iraniano contra Israel? Aqueles 300 mísseis e drones? Aquilo ali foi só um ensaio. E agora o Irã está dizendo que aquilo foi só o começo. O documento ainda destaca que o Irã construiu infraestrutura subterrânea reforçada e redes de comando redundantes projetados para sobreviver ao primeiro golpe americano e permitir retaliação sustentada. Ou seja, mesmo que os Estados Unidos destruam parte do arsenal no primeiro ataque, o Irã acredita que vai conseguir continuar disparando. E falando em mísseis, olha só a coordenação, porque hoje, no mesmo dia em que esse plano de guerra foi publicado, a agência de notícias Fars divulgou que o Irã posicionou o Khorashar-4 em bases subterrâneas da Guarda Revolucionária, as famosas cidades de mísseis iranianas. Agora eu vou explicar para você o que é o Khorashar-4, porque isso aí não é 2.000 quilômetros, isso aí coloca Israel inteiramente dentro do raio de ação, junto com todas as bases americanas no Golfo e na Arábia Saudita. E a parte mais preocupante é a ogiva. A estimativa é que ela seja entre 1,5 e 1,8 tonelada de explosivo. É a ogiva mais pesada de qualquer míssil balístico iraniano reconhecido oficialmente. E essa ogiva se separa do corpo do míssil quando ela entra novamente na atmosfera, o que os especialistas chamam de veículo de reentrada independente. Quando se separa, ele vira um alvo muito menor,
muito mais rápido, muito mais difícil de interceptar. Você consegue entender? Você vê o tamanho desse míssil gigantesco, só quando ele se separa, ele fica somente uma parte pequena. Então é muito mais difícil de ser interceptado. Ele vem caindo em velocidade hipersônica e os sistemas de defesa têm muito menos tempo e chance de acertá-lo. O sistema de guiamento combina navegação inercial com correção por satélite, o que significa precisão muito superior às gerações anteriores. E segundo os iranianos, esse míssil chega em Israel entre 10 a 12 minutos após o lançamento. Você mal tem tempo de correr para o abrigo. Em junho de 2025, durante a operação, o Irã lançou pela primeira vez um Khorashar 4 contra Israel. Ele foi interceptado pelo Aram 3, mas foi um míssil. A pergunta que fica é, e se forem 50? E se forem 100, junto com drones e outros mísseis? É exatamente isso que a estratégia de saturação propõe. E tem mais. Estão surgindo relatos ainda não confirmados oficialmente sobre o desenvolvimento do Khorramshahr 5 com um alcance ainda maior. O general Mousavi declarou recentemente que o Irã está trabalhando para aprimorar seus sistemas balísticos em todos os aspectos técnicos. Agora volta para o plano de guerra, porque os mísseis são somente o primeiro pilar. O segundo é o eixo da resistência, e aqui a coisa fica realmente perigosa. O documento diz que no momento em que a guerra começar, o Hezbollah no Líbano começa a abrir fogo. Os Houthis no Iêmen intensificam os ataques. As milícias pró-Irã no Iraque também entrarão em ação. Todos ao mesmo tempo, em todas as frentes. A ideia é criar uma dispersão tão ampla que os americanos não consigam se concentrar no Irã. E, meus amigos, isso aí não é fantasia. Nos últimos anos, a gente viu exatamente isso acontecer em escala menor. Os Houthis atacaram navios no Mar Vermelho e interromperam o comércio marítimo internacional. O Hezbollah trocou disparos com Israel por meses. Milícias iraquianas atacaram bases americanas dezenas de vezes. Tudo isso já aconteceu. O plano iraniano simplesmente propõe escalar tudo isso simultaneamente. Simples assim. E o terceiro pilar seriam ataques cibernéticos. E isso é subestimado por muita gente aqui em Israel. O plano detalha ataques contra sistemas de transportes, redes de energia, instituições financeiras e comunicações militares dos Estados Unidos. O objetivo? Travar a logística americana, atrasar o envio de reforços, criar caos na retaguarda e pressionar os países que hospedam bases americanas a retirar o apoio. E aí a gente consegue entender exatamente o motivo de tanto material bélico chegando no Oriente Médio, vindo dos Estados Unidos e vindo de outros lugares do mundo também. Ou seja, os americanos sabem exatamente o que pode vir a acontecer a partir de agora. A fase 4 é o quarto pilar. Para mim, talvez o mais estratégico de todos é o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é um gargalo marítimo de apenas 33 quilômetros de largura, no ponto mais estreito, e por ele passa todo santo dia aproximadamente 20% de todo o petróleo e gás natural comercializado no mundo, um quinto de toda a energia global. Se o Irã fechar ou mesmo dificultar a passagem, o preço do petróleo dispara instantaneamente. A gente está falando aqui de petróleo a 200 ou 300 dólares o barril. A economia global entra em colapso. Tem gente que não acredita nisso, então aguarde, você verá. E essa é a grande aposta iraniana. Eles sabem que não podem vencer os Estados Unidos militarmente. Nenhum país do mundo de verdade pode, pelo menos a gente espera que seja assim, mas eles podem tornar a guerra tão cara, tão caótica, tão prejudicial à economia mundial, que a pressão interna e internacional force os americanos a recuar. Não é vencer, é sobreviver tempo suficiente até que o outro lado desista. E por que isso está acontecendo agora? Essa aí é a pergunta mais importante. Porque o Irã publicou tudo isso justamente hoje. Primeiro, estão marcadas as negociações entre Estados Unidos e Irã para sexta-feira na capital de Oman, Mascate, daqui a poucas horas, ou seja, amanhã de manhã, às 10 horas, horário de Israel. E o que o Irã faz antes de sentar na mesa? Publica um plano de guerra e posiciona um míssil mais poderoso do arsenal. Isso é negociação no estilo iraniano. É chegar na mesa e dizer: nós preferimos a paz, mas olha o que acontece se vocês escolherem a guerra. Segundo, o Trump. O presidente americano disse recentemente que Khamenei deveria estar muito preocupado, e o Irã responde publicando um manual de guerra. A mensagem é clara: nós não estamos preocupados, nós estamos preparados. Terceiro, e isso é crucial, no domingo, o chefe do Estado-Maior iraniano fez uma declaração histórica. Ele disse que o Irã revisou toda a sua doutrina militar para uma postura ofensiva.
ofensiva, não defensiva. Isso aí é mudança fundamental também na doutrina de guerra do Irã. Durante décadas, o Irã dizia que seus mísseis eram apenas defensivos. A gente sabe que isso é uma grande de uma mentira. E agora eles dizem abertamente que mudaram de postura. E o próprio Khamenei publicou a mensagem. Ele declarou: "E eu quero que vocês gravem essa frase. Os americanos devem saber que se começarem uma guerra, dessa vez será uma guerra regional. Guerra regional, não entre dois países. Todo o Oriente Médio pegando fogo. Essa é a ameaça. E pela primeira vez, sinceramente, dessa vez eu acredito que eles estão falando sério." Agora, para quem chegou até o ponto desse vídeo, a pergunta é: será que esse plano realmente funciona? Existem perguntas legítimas sem resposta. Será que os proxies conseguem se coordenar debaixo de fogo pesado? Será que o Hezbollah, depois de tudo que perdeu, tem capacidade real de abrir uma frente significativa? Será que os países do Golfo vão tolerar ataques em seu território sem reagir? Será que a China e Rússia vão ficar paradas vendo o petróleo sumir do mercado? Nenhuma dessas perguntas tem resposta fácil. Mas uma coisa é certa: o Irã quer que o mundo saiba que tem um plano, que posicionou os mísseis e que o preço de uma guerra será pago por todo mundo. E é por isso que sexta-feira, amanhã, é tão importante. O que acontecer em Oman pode definir se o Oriente Médio caminha para a diplomacia ou para o abismo. E eu vou acompanhar cada detalhe e trazer tudo para vocês aqui no canal em tempo real. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, ative o sininho, porque as próximas 48 horas podem mudar tudo. Deixe seu like e compartilhe com quem precisa entender o que está acontecendo e me conta aqui nos comentários se você acha que o Irã está blefando ou está realmente pronto para a guerra. Um abraço a todos os amigos de Israel e até o próximo vídeo.